Câmara Municipal de Lisboa, Bibliotecas de Lisboa. Bengala Mágica. Palavras que abraçam. Olá, eu sou a Leonilde, venho contar-vos hoje uma história e o que é que eu posso dizer de mim? Posso dizer que fui durante muitos anos, décadas, professora de português e hoje já não sou, mas faço outras coisas que me dão muito prazer, nomeadamente ler para vocês e estar com os amigos e, sobretudo, fazer teatro. É um prazer imenso e confesso-vos que estou a viver um momento muito feliz da minha vida. Espero que convosco aconteça o mesmo. Hoje venho contar-vos uma história da obra Os Primeiros Casos de Poirot, de Agatha Christie, da editora Asa, e o conto que eu hoje escolhi foi Ninho de Vespas. A capa deste livro tem um chapéu, uma bengala que caracteriza o Sr. Poirot, para além do seu famosíssimo bigode, para aqueles que já conhecem a figura, e esse chapéu e essa bengala estão em cima de um armário de arquivo. Dentro de uma gaveta vêem-se vários processos, os famosos processos do Monsieur Hercule Poirot. Estão prontos? Vamos a isso? Ok. Então, Ninho de Vespas. John Harrison saiu da casa e ficou no terraço um momento a olhar para o jardim. Era um homem grande, com um rosto magro e cadavérico. O aspecto dele era habitualmente sombrio, mas como agora, as suas feições se suavizavam até formarem um sorriso, havia nele algo de muito atraente. John Harrison adorava o seu jardim e ele nunca estivera tão bonito como naquela noite de agosto estival e lânguida. As roseiras ainda estavam bonitas, as ervilhas de cheiro perfumavam o ar. Um conhecido ranger fez Harrison virar a cabeça abruptamente. Quem estava a entrar pelo portão do jardim? Passado mais um minuto, uma expressão de total espanto surgiu-lhe no rosto, pois a figura elegante que subia o caminho era a última que ele esperava ver nesta parte do mundo. Sim, disse ele, sou eu. Uma vez disse-me, se alguma vez estiver nesta parte do mundo, venha ver-me. Levei-o a sério. Cheguei. Estou encantado, disse Harrison cordialmente. Sente-se e beba algo. Com uma mão hospitaleira indicou uma mesa na varanda onde estavam várias garrafas. Agradeço-lhe, disse Poirot, afundando-se numa cadeira de vime. Calculo que não tenha sirope. Não, pensei que não. Então um pouco de água com gás, sem whisky. E acrescentou numa voz sentida, enquanto o outro pousava o copo ao seu lado. Infelizmente, os meus bigodes estão flácidos. É este calor. E o que o traz a este sítio sossegado? Perguntou Harrison ao sentar-se noutra cadeira. Prazer? Não, mon ami. Negócios. Negócios? Neste fim do mundo? Poirot assentiu seriamente. Sim, meu amigo, os crimes não são todos cometidos no meio das multidões, sabe? O outro riu-se. Suponho que foi um comentário bastante idiota da minha parte. Mas que crime em particular está a investigar aqui ou isso é algo que não devo perguntar? Pode perguntar, disse o detetive. Na verdade, preferia que perguntasse. Harrison olhou para ele com curiosidade. Pressentiu algo de invulgar na atitude do outro. Diz que está a investigar um crime? Comentou de forma bastante hesitante. Um crime sério? Um crime do mais sério que há. Quer dizer, assassinato. Poirot disse essa palavra de uma forma tão séria que Harrison ficou bastante surpreendido. O detetive olhava para ele intensamente e mais uma vez houve algo tão invulgar no seu olhar que Harrison não sabia como continuar. Por fim, disse. Mas não ouvi falar de nenhum assassinato. Não, disse Poirot. Não teria ouvido falar dele. Quem foi assassinado? Por enquanto, disse Hercule Poirot, ninguém. O quê? Por isso é que disse que não teria ouvido falar dele.
Estou a investigar um crime que ainda não aconteceu. Mas olhe lá, isso é um disparate. De todo. Se puder investigar um crime antes dele acontecer, com certeza que é melhor do que fazê-lo depois. Tenho uma pequena ideia de que talvez até se possa evitá-lo. Harrison olhou para ele fixamente. Não fala a sério, Monsieur Poirot. Mas sim, falo a sério. Acredita realmente que vai ser cometido um assassinato? Oh, é absurdo. Hercule Poirot acabou a primeira parte da frase sem reparar na exclamação. A não ser que nós possamos evitá-lo. Sim, mon ami, é isso que quer dizer. Nós. Eu disse nós, precisarei da sua colaboração. Foi por isso que veio cá. Mais uma vez Poirot olhou para ele e mais uma vez algo indefinível pôs Harrison pouco à vontade. Vim cá, Monsieur Harrison, porque eu gosto de si. E então acrescentou numa voz totalmente diferente. Vejo, Monsieur Harrison, que tem ali um ninho de vespas. Devia destruí-lo. A mudança de assunto fez com que Harrison franzisse o sobrolho confuso. Seguiu o olhar de Poirot e disse numa voz espantada. Por acaso vou fazer isso? Ou melhor, o jovem Langton vai fazer isso. Lembra-se do Claude Langton? Estava no mesmo jantar onde o conheci assim. Vem cá esta noite para tirar o ninho. Acha-se bastante capaz. Ah, disse Poirot. E como vai fazê-lo? Gasolina e bomba de jardim. Vai trazer a bomba dele. É de um tamanho mais conveniente do que a minha. Há outra maneira, não há? Perguntou Poirot. Com cianeto de potássio? Harrison ficou um pouco surpreendido. Sim, mas isso é bastante perigoso. É sempre arriscado ter isso em casa. Poirot assentiu seriamente. Sim, é um veneno mortal. Esperou um minuto e depois repetiu numa voz grave. Veneno mortal. É útil se quiser acabar com a sua sogra, hein? Disse Harrison com uma risada. Mas Hercule Poirot permaneceu sério. E tem a certeza, Monsieur Harrison, que é com gasolina que Monsieur Langton vai destruir o seu ninho de vespas? Sim. Porquê? Tinha essa dúvida. Estive numa farmácia em Barchester hoje de tarde. Para uma das minhas compras, tive de assinar o livro de venenos. Vi a última entrada, era para cianeto de potássio e fora assinada por Claude Langton. Harrison olhou fixamente. Isso é estranho, disse ele. Langton disse no outro dia que nunca pensaria em usar isso. De facto, disse que não devia ser vendido para esse fim. Poirot olhou por cima das rosas, a sua voz tornou-se muito baixa quando fez uma pergunta. Gosta de Langton? O outro sobressaltou-se. A pergunta parecia de alguma forma tê-lo apanhado desprevenido. Quer dizer, claro, gosto dele. Porque não haveria de gostar? Estava apenas a pensar, disse Poirot calmamente, se gostava dele ou não. E como o outro não respondeu, ele continuou. Também me perguntei se ele gostaria de si. Onde quer chegar, Monsieur Poirot? Tem algo em mente que não consigo descortinar? Vou ser muito franco. Você está noivo, Monsieur Poirot. Conheço Miss Molly Dean. Ela é uma rapariga muito bonita, muito encantadora. Antes de ser sua noiva, era noiva de Claude Langton. Ela deixou por sua causa. Harrison assentiu. Não pergunto quais foram as razões dela. Pode ter tido justificação, mas digo-lhe isto. Não é demasiado supor que Langton não esqueceu nem perdoou? Está enganado, Monsieur Poirot. Juro-lhe que está enganado. Langton tem sido um bom perdedor. Encarou as coisas como um homem. Tem sido inacreditavelmente decente comigo. Tem feito os possíveis para ser amistoso. Isso não lhe parece invulgar? Usa a palavra inacreditavelmente, mas parece acreditar.
O que quer dizer, Monsieur Poirot? Quer dizer, disse Poirot, e a sua voz tinha agora um tom novo, que um homem pode esconder o seu ódio até que chegue à altura certa. Ódio? Harrison abanou a cabeça e riu-se. Os ingleses são muito estúpidos, disse Poirot. Acham que conseguem enganar os outros, mas que ninguém os consegue enganar a eles. O bom perdedor, o bom sujeito, nunca vão acreditar que faça algo de maléfico. E porque são corajosos, mas estúpidos, por vezes morrem, quando não precisavam de morrer. Está a avisar-me, disse Harrison em voz baixa. Agora vejo o que me estava a confundir o tempo todo. Está a avisar-me em relação a Claude Langton. Veio cá hoje para me avisar. Poirot assentiu. Harrison levantou-se de um salto subitamente. Mas você está louco, Monsieur Poirot. Isto é Inglaterra. As coisas não acontecem assim aqui. Os pretendentes desiludidos não andam por aí a apunhalar pessoas nas costas e a envenená-las. E engana-se acerca de Langton. Esse tipo não faria mal a uma mosca. As vidas das moscas não são da minha conta, disse Poirot calmamente. E apesar de dizer que Monsieur Langton não tiraria a vida a uma, no entanto, esquece de que ele se prepara, neste momento, para tirar a vida a milhares de vespas. Harrison não respondeu de imediato. O pequeno detetive, por sua vez, levantou-se de um salto. Avançou em direção ao seu amigo e pousou-lhe uma mão no ombro. Estava tão agitado que quase abanou o homem grande e, ao fazê-lo, silvou-lhe ao ouvido. Acorde, meu amigo, acorde! E olhe para onde estou a apontar. Ali no canteiro, perto daquela raiz da árvore. Vê as vespas regressando a casa, calmas ao fim do dia? Dentro de 1 hora haverá destruição e elas não o sabem. Não há ninguém que lhes diga. Parece que não têm um Hercule Poirot. Digo-lhe, Monsieur Harrison, estou aqui em negócios. O assassinato é o meu negócio. E também é o meu negócio antes de acontecer. A que horas vem Monsieur Langton para levar o ninho de vespas? Langton nunca... A que horas? Às 9. Mas diga-lhe que se engana redondamente. Langton nunca... Estes ingleses! Gritou Poirot com fervor, pegou no chapéu e na bengala e desceu o caminho, fazendo uma pausa para falar por cima do ombro. Não fica a discutir consigo, só me zangaria, mas entendo que voltarei às 9 horas. Harrison abriu a boca para falar, mas Poirot não lhe deu hipótese. Sei o que vai dizer. Langton nunca, etc. Langton nunca. Mas de qualquer forma, eu volto às 9 horas. Mas sim, vai divertir-me. Coloquemos a questão assim. Divertir-me-á ver um ninho de vespas a ser destruído. Outro dos vossos desportos ingleses. Não esperou por uma resposta, desceu rapidamente pelo caminho e passou pela porta que rangia. Uma vez lá fora na estrada, o passo dele abrandou. A sua vivacidade esmoreceu, o seu rosto tornou-se grave e perturbado. Tirou o relógio do bolso e consultou. Marcava 8 horas e 10 minutos. Mais de 3/4 de hora, murmurou. Pergunto-me se deveria ter esperado. Os passos dele abrandaram. Quase parecia estar prestes a voltar. Algum pressentimento vago parecia assaltá-lo. Libertou-se dele resolutamente, no entanto, e continuou a caminhar na direção da aldeia. Mas o seu rosto ainda estava perturbado e 1 ou 2 vezes abanou a cabeça como um homem que estava apenas parcialmente satisfeito. Faltavam ainda uns minutos para as 9, quando se aproximou uma vez mais do portão do jardim. A noite estava clara e calma, quase nem uma brisa abanava as folhas. Havia talvez algo um pouco sinistro no silêncio, como a calmaria antes da tempestade. Os passos de Poirot aceleraram muito ligeiramente. Subitamente sentia-se assustado e inseguro. Temia algo. Não sabia bem o quê. Nesse momento, o portão do jardim abriu-se e Claude Langton saiu para a estrada rapidamente. Sobressaltou-se quando viu Poirot. Boa noite. Boa noite, Monsieur Langton. Veio cedo. Langton olhou para ele fixamente. Não sei a que se refere.
Tirou o ninho das vespas? Por acaso não. Oh, disse Poirot suavemente. Então não tirou o ninho das vespas. O que fez então? Oh, estive apenas sentada a conversar com o velho Harrison. Tenho mesmo de me despachar agora, Monsieur Poirot. Não fazia ideia de que estava por estas partes. Tive negócio a tratar aqui, sabe? Oh, bem. Encontrará Harrison no terraço. Desculpe não poder ficar. Ele afastou-se apressado. Poirot observou-o. Um jovem nervoso, bem parecido e com uma boca fraca. Então encontrarei Harrison no terraço, murmurou Poirot. Não sei. Entrou pelo portão do jardim e subiu o caminho. Harrison estava sentado numa cadeira junto à mesa. Estava imóvel e nem sequer se virou quando Poirot se aproximou dele. Ah, mon ami, disse Poirot, está bem? Houve uma pausa comprida e depois Harrison disse numa voz estranha e desnorteada. O que disse? Eu disse, está bem? Bem, sim, estou bem. Por que não? Não sente efeitos adversos? Isso é bom. Efeitos adversos? De quê? Carbonato de sódio. Harrison despertou repentinamente. Carbonato de sódio? A que se refere? Poirot fez um gesto contrito. Lamento muitíssimo a necessidade de o fazer, mas pus algum no seu bolso. Pôs algum no meu bolso? Mas por que raio fez? Harrison fitou. Poirot falou calmamente e de forma impessoal, como um professor a descer ao nível de uma criança pequena. Sabe, uma das vantagens ou desvantagens de ser um detetive é que isso nos põe em contacto com as classes criminosas. E as classes criminosas podem ensinar-nos coisas muito interessantes e curiosas. Uma vez houve um carteirista, interessei-me por ele porque uma vez não fizeram o que diziam que fizera e por isso ele veio. E porque está grato, paga-me da única forma que se lembra, que é ensinar-me os truques do ofício. E então acontece que consigo roubar a carteira a um homem se quiser, sem que ele alguma vez suspeite. Pôs uma mão no ombro dele, exalto-me e ele não sente nada. Mas mesmo assim consegui transferir o que estava no seu bolso para o meu e deixar carbonato de sódio no seu lugar. Sabe, continuou Poirot num tom onírico, se um homem quiser ter veneno, onde lhe possa pegar rapidamente para pôr num copo sem que o vejam a fazê-lo, tem certamente de o ter no bolso direito do casaco. Não há nenhum outro sítio. Eu sabia que estaria lá. Pôs a mão no bolso e tirou de lá alguns cristais brancos grumosos. Extremamente perigoso, murmurou ele, transportá-los assim, soltos. Calmamente e sem se apressar, tirou de outro bolso um frasco de gargalo largo. Enfiou lá os cristais, foi até à mesa e encheu o frasco de água. Depois de o arrolhar cuidadosamente, abanou-o até os cristais se dissolverem. Harrison olhou para ele como que fascinado. Satisfeito com a solução, Poirot dirigiu-se ao ninho. Tirou a rolha ao frasco, virou a cabeça e despejou a solução no ninho das vespas e depois afastou-se 2 passos para observar. Algumas vespas que regressavam, pousaram, estremeceram um pouco e depois ficaram quietas. Outras vespas rastejaram para fora do buraco apenas para morrer. Poirot observou durante uns minutos e depois acenou com a cabeça e voltou para a varanda. Uma morte rápida, disse ele. Uma morte muito rápida. Harrison recobrou a voz. O que sabe? Poirot olhou em frente. Como lhe disse, vi o nome de Claude Langton no livro. O que não lhe disse
foi que quase imediatamente a seguir o encontrei por acaso. Ele disse-me que comprara cianeto de potássio a seu pedido, para destruir um ninho de vespas. Isso pareceu-me um pouco estranho, meu amigo, porque lembro-me de que naquele jantar de que falou, você dissertou sobre os méritos superiores da gasolina e denunciou a compra de cianeto de potássio como sendo perigosa e desnecessária. Continue. Eu sabia outra coisa. Vira Claude Langton e Molly Dean juntos, quando pensavam que ninguém os via. Não sei que arrufo de namorados é que os separou e a lançou para os seus braços, mas apercebi-me de que os mal-entendidos estavam resolvidos e de que Miss Dean estava a cair outra vez nos braços do seu amor. Continue. Sabia outra coisa, meu amigo. Estive em Harley Street no outro dia e vi-o a sair da casa de um certo médico. Eu conheço esse médico e para que doença se o consulta e vi a expressão no seu rosto. Vi-a apenas uma ou duas vezes na minha vida, mas não se confunde facilmente. Era o rosto de um homem condenado à morte. Tenho razão, não tenho? Muita razão. Deu-me 2 meses. Não me viu, meu amigo, porque tinha mais em que pensar. Vi outra coisa no seu rosto, aquilo que lhe disse esta tarde que os homens tentam esconder. Vi ódio, meu amigo. Não se deu ao trabalho de o esconder porque pensava que ninguém o observava. Continue, disse Harrison. Não há muito mais a dizer. Vim cá, vi o nome de Langton por acaso no livro de venenos, como lhe disse, encontrei-me com ele e vim ter consigo. Montei armadilhas para si. Negou ter pedido a Langton para lhe arranjar cianeto, ou melhor, expressou surpresa ao ouvi-lo. Ficou sobressaltado quando eu apareci, mas a seguir viu como encaixaria bem e encorajou as minhas suspeitas. Eu sabia pelo próprio Langton que ele vinha às 8h30. Você disse mais 9, pensando que eu viria encontrar tudo terminado. E então, soube tudo. Por que veio? Gritou Harrison. Se ao menos não tivesse vindo! Poirot endireitou-se. Eu disse-lhe, disse ele, que o assassinato é o meu negócio. Assassinato? Quer dizer, suicídio? Não. A voz de Poirot soou severa e claramente. Quero dizer assassinato. A sua morte seria rápida e fácil, mas a morte que planeara para Langton era a pior morte que um homem poderia ter. Ele comprou o veneno, vem ter consigo e está sozinho consigo. Você morre repentinamente, o cianeto é encontrado no seu corpo e Claude Langton é condenado à forca. Era esse o seu plano. Harrison lamentou-se outra vez. Por que veio? Por que veio? Eu já lhe disse. Mas há outra razão. Eu gostava de si. Ouça, mon ami. É um homem moribundo. Perdeu a rapariga que amava. Mas há uma coisa que você não é. Não é um assassino. Diga-me agora. Está feliz ou triste por eu ter vindo? Houve um momento de pausa e Harrison endireitou-se. Havia uma dignidade nova no seu rosto. A expressão de um homem que derrotou a sua natureza mais vil. Estendeu a mão por cima da mesa. Graças a Deus que veio, exclamou ele. Oh, graças a Deus que veio. Espero que tenham gostado. É, de facto, uma bonita história, no meu ponto de vista. E desejo-vos tudo de bom. Até à próxima. Beijinhos. Bengala Mágica. Câmara Municipal de Lisboa, Bibliotecas de Lisboa.